Bom dia! Salve Maria! Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos leva ao coração da fé cristã. Jesus é a revelação plena do Pai. Quando ele diz: "Quem me vê, vê o Pai", a Igreja ensina que o que era visível na vida terrena de Cristo nos conduz ao mistério invisível de sua filiação divina, e que toda a vida de Jesus é revelação e redenção. No Evangelho, Filipe pede: "Senhor, mostra-nos o Pai." E Jesus responde com uma correção cheia de ternura: "Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem escuta o Filho, escuta o Pai." Quem acolhe a missão de Cristo, acolhe o próprio Deus. Na Catena Áurea, São Tomás de Aquino reuniu os padres da Igreja exatamente para mostrar essa leitura viva do Evangelho. Ali, ao comentar João capítulo 14 versículo 9, a tradição conserva a frase: "Quem me vê, vê o Pai." Santo Agostinho, por sua vez, insiste que devemos olhar para a majestade de Cristo, não apenas para a fraqueza da carne. E aqui entra com força a memória de Santo Atanásio, grande defensor da fé católica contra o arianismo. Ele nasceu em Alexandria, por volta do ano 300. Colaborou com o bispo de sua cidade e participou do Concílio de Nicéia em 325. Por sua fidelidade à doutrina da plena divindade do Filho, sofreu 5 exílios ao longo de cerca de 30 anos. Entre seus escritos mais conhecidos estão a Vida de Santo Antão e o Tratado sobre a Encarnação do Verbo. A frase mais célebre ligada a Santo Atanásio resume maravilhosamente a fé da Igreja: "Ele se fez homem para que nós fossemos divinizados." Isso não significa que o homem se torna Deus por natureza, mas que, pela graça, somos elevados à vida divina, participantes da filiação de Cristo. É por isso que defender a divindade de Jesus não é um detalhe teológico, é defender a nossa salvação. As leituras de hoje mostram isso com muita beleza. Em Atos dos Apóstolos, quando a palavra é anunciada e alguns a acolhem com alegria, outros a rejeitam, os apóstolos dizem que se voltam aos pagãos. A palavra de Deus não fica presa, ela corre, ilumina e chama todos os povos. O Salmo também canta essa alegria missionária. O Senhor fez conhecer a sua salvação, e a sua vitória se revela diante das nações. A fé católica nunca é fechada em si mesma. Ela é dom recebido e missão partilhada. No Evangelho, Jesus ainda diz: "Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores." Isso não é vanglória humana. É promessa de Cristo. Quando a Igreja permanece unida a Ele, a sua ação continua no mundo. O cristão não vive de aparência, vive de comunhão com Jesus. E essa comunhão aparece na oração, na caridade, na fidelidade à verdade e na coragem de testemunhar. São Basílio recorda que a imitação de Cristo é necessária para a perfeição da vida. E na imitação de Cristo, encontramos esta lição tão forte e tão atual. O amor ser desconhecido e considerado como nada, ou seja, amar ser esquecido e considerado nada. Essa é a estrada dos santos: menos vaidade, mais verdade, menos exibicionismo, mais Cristo. E a própria tradição catequética, como em A Fé Explicada, de Léo J. 13, ajuda exatamente nisso. Esclarecer a doutrina para que a fé não fique só na emoção, mas se torne vida concreta, inteligência da verdade e fidelidade prática. Fé católica não é sentimento vago, é adesão a Cristo vivo, Filho do Pai, Salvador do mundo. Hoje, então, Santo Atanásio nos chama à coragem. O mundo pode mudar de opinião, mas Cristo não muda. As modas passam, as ideologias passam, os aplausos passam, mas o Filho permanece no seio do Pai, e quem permanece nele encontra a verdade, a paz e a vida eterna. Por isso, peçamos a graça de não ter uma fé envergonhada, mas uma fé firme. Não uma fé superficial, mas uma fé católica, íntegra, humilde e corajosa. Que Santo Atanásio interceda por nós, para que confessemos com a boca e com a vida. Jesus é o Filho de Deus, revelação perfeita do Pai, caminho, verdade e vida. Amém. Deus abençoe você. Salve Maria!